Do ano com o nosso estudo Covid-19, da ficção à realidade, como é o nosso tema central. Percorrendo a nossa linha de tempo, fazendo uma busca histórica, estamos tentando ver as possíveis mutações também, do vírus da pandemia. Agora, analisando bem o que nós estamos encontrando, se realmente a mutação existe, Eu espero que vocês entendam a minha ironia. Dá até para fazer piada com essa questão da mutação, No estudo também a gente vai tratar dessa questão. Não existe mutação de espécie. Eu sinto muito afligir você que acredita na teoria de Charles Darwin. Não existe, mutação de espécie. As espécies são fixas, não existe uma transformação de uma espécie para outra, O cavalo ao longo do tempo sempre foi cavalo, a mula, viu? Ao longo do tempo sempre foi mula, e o burro ao longo do tempo sempre foi burro. Não tem mutação de espécie. Eu sinto muito te falar. Agora, com relação a vírus, eu estou rindo porque realmente é cômico e ao mesmo tempo é dramático. Se você for ver, essas coisas que eu vou apresentar para vocês agora realmente vai mostrar uma mutação, Qual é a mutação? O vírus passa de esporos, de ideias, Depois se transforma em líquido venenoso. É uma mutação, Ideias, líquido venenoso. E agora você vai ver uma outra transformação incrível com esse personagem aqui que eu tinha mostrado, que é Tol, Aqui, 1915. Então, o que foi que ele fez? Ele estava investigando, a anomalia chamada varíola. E ele estava observando, provavelmente, se ele observava, era através de um microscópio óptico. Então, porque o microscópio óptico, que também entra em nosso estudo, dá para você ver micro-organismo em atividade. Dá para ver micro-organismo em atividade. Micro-organismo. Então, ele observou que existia uma espécie, um micro-organismo que se desenvolvia em meio à cultura de bactérias. Então, ele observou que esse micro-organismo, conta a história, infectava bactéria. Infectava a bactéria. É chamado ou denominado bacteriófago, ou aquele que come bactéria. Comer, pelo menos é isso que fala. Fago, comer. Lembra de fagocitose? Isso, comer. Então, um vírus que infecta bactéria e come. Só que o fenômeno observado, eu estava olhando, Se você for pesquisar sobre esse assunto, você vai encontrar no Google várias imagens, e se você for no YouTube vai ter várias explicações, vai ter várias explicações sobre esse fenômeno, e eles vão demonstrar como acontece, Eu não sei se tem vídeos de imagens reais com esse acontecimento, porque, como eu falei, foram várias pesquisas, foram vários assuntos, está tudo aqui dentro da minha cabeça. Então eu estou fazendo um estudo com a busca da minha memória, e eu estou fazendo um esforço para poder trazer realmente os fatos, mas você mesmo pode conferir e depois você me diz o que foi que eu falei de precisão e o que foi que eu falei menos ou falei mais. Tudo bem? Então observou-se um micro-organismo
que eles denominaram vírus que infecta bactéria e chamou de bacteriófago. Então, vírus. Então, lembra-se que eu falei sobre aquela transformação? E o rapaz encontrado foi esse aqui, ó. Tchan! Tá vendo? Não esse aqui, e sim esse aqui. Esse daqui pode ser visto em microscópio óptico. Esse daqui nunca foi visto. Ou melhor, esse daqui supostamente foi fotografado, né, pelo microscópio eletrônico. Mas, volta aí com relação ao ocorrido, o vírus que infectava a bactéria foi esse aqui. Deixa eu te explicar um pouco desse fenômeno. Né? Tem umas bactérias em determinado lugar e esse cidadão aqui, ou esse agente, né, se aproxima da bactéria, fica presa, né, a parede da bactéria ou a membrana da bactéria ou a parte externa da bactéria, e ele, que chama-se aqui do DNA o código genético, injecta essa substância aqui, pelo menos é o que está lá, na bactéria, né? É assim que você vê. Então, ele tem uma espécie de agulha ou ferrão, alguma coisa aqui que faz essa passagem dessa substância dele para a bactéria. E o que é que acontece nesse fenômeno? Bom, acontece dois fenômenos. Um é que a bactéria eclode, ou vai, e de dentro dessa bactéria que eclode ou explode, sai um monte desse micro-organismo aqui, como se fosse, bom, filhinhos, né? Filhotes dele. Então, a conclusão dos especialistas é que esse agente infecta, ele usando esse termo, infecta e destrói a bactéria. E daí ele botou o nome de come a bactéria. Você vê que até os termos empregados são meio confusos, né? Porque comer, eclodir, o fenômeno é completamente diferente. Eu penso que tudo isso é a construção da pandemia que hoje está aí, né? Só que nenhum de nós investigávamos isso ou sabíamos disso. Nem sabíamos que um dia em 2019 iriam se criar uma epidemia para poder causar todo esse mal. E na verdade não é nem a doença em si que está causando mal. O que causa mal é os protocolos, a profilaxia, né? Mas isso aí é uma outra questão, depois a gente vai tratar disso. Então, esse, né, agente aqui chega lá na bactéria, injeta lá a substância e diz que é o código de DNA desse agente, e uma delas eclode. Só que fala-se em estudos que há uma divisão da bactéria. Então, depois desse ocorrido, dessa introdução dessa substância, as bactérias se dividem, se multiplicam, e uma parte dela explode vírus e a outra continua, né, se reproduzindo em mais bactérias idênticas. Pelo menos essa foi a minha interpretação desse fenômeno. Concluindo, você está diante aí de uma reprodução sexuada, porque não é uma infecção, é uma introdução de uma substância e na verdade não há esse agente aqui,
ela não comeu o outro micro-organismo, né? Injetou uma substância e houve transformação. Uma parte dela se subdividiu, né? E aí tem o termo certo na biologia, acho que é divisão binária, começou a se dividir, dando origem a outras bactérias, e o outro eclodiu, né? Como se fosse uma gestação, vários desses aqui. Então, essa foi a conclusão. Então, veja que em termos assim de mutação, realmente, né? Agora a gente chegou em uma situação. Veja o que é pesquisar ciência com seriedade. Não estou inventando nada, né? Apenas eu estou ligando os pontos. Agora, para poder você ou qualquer pessoa, outro cientista, afirmar que meus raciocínios, minhas conclusões estão erradas, ele vai ter que fazer esse apanhado desse estudo que eu fiz e aí refutar, mas tudo bem. Então, no próximo vídeo a gente vai continuar mais explicando sobre isso, né? Obrigado e até a próxima.